gostaria de ler alguns textos com os irmãos, começando aqui em Gênesis 17, versos 9 e 10 apenas, diz o seguinte, Gênesis 17, 9 e 10. O Deus que nós cremos é um Deus que se relaciona com o homem através de aliança. Deus, desde o princípio, já no Éden, ele fez uma aliança com os nossos primeiros pais, com respeito à árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali era uma aliança que eles deveriam obedecer e, portanto, serem abençoados com a obediência. E assim Deus vem se relacionando com o homem. Aqui em Gênesis 17, o Senhor estabelece uma aliança com Abraão. E o Senhor disse que através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E o sinal dessa aliança que Deus estabelece com ele se encontra aqui no verso 9 e 10, quando disse o seguinte aqui, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. A partir desse tempo, não somente Abraão, mas todos aqueles que estavam na sua casa foram circuncidados. Todo macho, eles eram circuncidados. E isso, durante muitos séculos, foi o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Todo o povo judeu, todos os judeus, eles passavam pela circuncisão. Jesus mesmo passou pela circuncisão. Isso foi alguma coisa que o povo hebreu reteve até os dias de hoje. Inclusive, mesmo no período apostólico, os judeus defendiam ainda que mesmo os cristãos deveriam ser circuncidados. Os judeus que eram convertidos, eles passam a defender que os cristãos, os gentios convertidos, deveriam observar também a circuncisão. Paulo, na carta aos Gálatas, precisou tratar isto, um contexto em que o povo, mesmo os cristãos, estavam sendo constrangidos por aqueles que eram judeus convertidos ao cristianismo, eles estavam sendo pressionados a passar pela circuncisão, porque isso, para o povo judeu, era o sinal da aliança. Aqui na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 15, Paulo dá um fim nesse assunto. Ele diz, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Aquele valor, aquele elemento que o judeu tinha como sendo a marca, o sinal da aliança, já estava desfeito. Jesus foi circuncidado. Jesus, ao 8º dia, passou pela circuncisão. Posteriormente, ele foi apresentado, aliás, ele foi apresentado também no templo. Inclusive, a maioria das igrejas evangélicas defendem que as crianças devem ser apenas apresentadas porque Jesus foi apresentado. Entretanto, isso é um equívoco. Jesus foi apresentado porque ele era o primogênito. E segundo a lei, todo primogênito devia ser apresentado no templo e em favor dele deveria se sacrificar ou um cordeiro, ou se a família fosse pobre, no caso, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, que foi o caso de Jesus. Jesus não foi apresentado no templo porque todas as crianças devem ser apresentadas no templo. Ele foi apresentado porque ele era o primogênito. Os seus irmãos não passaram pelo mesmo momento. Por quê? Porque apenas Jesus era o primogênito e deveria ser apresentado, sim, segundo aquele contexto. Mas a partir de Cristo, a circuncisão deixa de ser o sinal da aliança. Um novo elemento entra nessa questão aqui. Um elemento que é ordenado por Jesus, aqui, por exemplo, em Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz o seguinte, Marcos 16, versículo 16, ele diz no 15, ide por todo o mundo, Marcos 16, 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo,
Quem, porém, não crer será condenado. Quando Jesus, já subindo aos céus, ele dá ordem aos seus discípulos, ele diz lá em Mateus 28:20, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo passa a ser o sinal dessa aliança do homem com Deus. Ainda assim, aos que defendem não, mas apenas os adultos, aqueles que creem, devem ser batizados. De fato, quando Jesus diz aqui em Mateus 16, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado, muitos aplicam esse texto, inclusive às crianças. Não. Esse texto é orientado por Jesus para que, quando os discípulos saíssem pregando o Evangelho, aqueles que ouvissem o Evangelho e que crescem deveriam ser batizados, caso contrário seriam condenados. Aqui não está tratando de crianças. Sobre crianças, nós vemos Pedro falando aqui no seu discurso, na sua pregação, aqui em Atos capítulo 2, versículo 37 em diante, quando Lucas relata a reação dos ouvintes de Pedro naquela ocasião. E aqui Lucas relata o seguinte, capítulo 2, 37 de Atos. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Nós crucificamos então a Cristo, como diz aqui Pedro no verso 36, vós crucificastes aquele que Deus fez Senhor e Cristo. Vocês crucificaram o autor da vida. Então, diante dessa ministração, dessa pregação, eles perguntam: o que nós vamos fazer agora? E Pedro, então, no verso 38, responde o seguinte: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas Pedro continua: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. A promessa é também para nossos filhos. Nossos filhos têm o direito de fazerem parte dessa aliança que nós pais temos com Deus. Não batizarmos os nossos filhos na infância é privá-los de um direito que a Bíblia diz que eles têm. Quantas vezes Jesus falou sobre as crianças? Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Às vezes nós somos os embaraços para que os nossos filhos conheçam o Senhor, sirvam o Senhor. Não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Então, quando nós falamos sobre aliança com Deus, aliança é algo que ainda está em vigência, sim. A partir do momento que nós cremos em Jesus e nascemos de novo, nós entramos numa aliança com o Senhor. Uma aliança na qual Ele é fiel, uma aliança da qual Ele não abre mais mão. É por conta dessa aliança que Jesus declara: todo aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. É uma questão de aliança. Deus tem uma aliança com aqueles que creem. Portanto, nós só temos a agradecer a Deus por todo esse cuidado e pelo ensino da sua palavra. É nesse